Marcos capítulo 5, versículo 1, que nos diz: E chegaram a outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando um monte, uma manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera acerca do endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém Jesus não permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Vamos orar. Paizinho querido, Paizinho amado, sim, é nessa intimidade, papai, porque somos íntimos. Senhor, eu chego à tua presença nesta hora para pedir-lhe, Senhor, que o Senhor venha falar com as pessoas que aqui estão. Essas pessoas que aqui estão, Senhor, vieram aqui para ouvir a tua voz, para ouvir a tua vontade, para ouvir o teu bem-querer, para ouvir a instrução do teu Espírito Santo. Então nesta hora, Senhor, que diminua eu, e que se sobressaia o poder e a unção sobrenatural do teu santo ser neste lugar. Meu Pai, que o teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um daqueles que aqui estão, Senhor. E eu te peço, meu Pai, tenha de compaixão e de misericórdia, e usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor deseja fazer, ó Pai, para que estas pessoas, Senhor, possam receber o recado do teu Santo Espírito. Eu te peço, Senhor, por favor, faça a tua obra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Estamos vivendo dias difíceis,
por sobre a face da terra. Muitos falsos profetas têm se levantado. É difícil encontrar nos dias de hoje pessoas que preguem severamente contra o pecado. As pessoas não querem mais pregar contra o pecado, porque quando pregamos contra o pecado, quando anunciamos a palavra de Deus na sua íntegra, quando propomos a santificação, quando propomos a batalha espiritual, quando propomos às pessoas que elas têm que se santificar e mudar de vida, muitos se entristecem, porque estão aprisionados e não conseguem fazê-lo. E se tornou mais agradável aos pregadores, neste momento em que a igreja caminha por sobre a face da terra, trazer mensagens que são agradáveis aos ouvidos das pessoas que o ouvem. Mensagens tipo: Deus vai fazer, Deus vai abrir portas. E parece que nós temos um Deus porteiro. É aquele Deus que abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta. E as pessoas estão querendo ouvir essas coisas. Vivemos tempos em que a doutrina da prosperidade, ela entrou porta dentro das igrejas, e parece que os pregadores, eles têm tempo suficiente para falar de prosperidade, daquilo que Deus vai dar, do carro que Deus vai dar, da casa que Deus vai dar, do quanto Deus vai prosperar a empresa, mas eles esquecem de pregar que a pessoa tem que mudar, ela tem que se transformar, ela tem que se preparar, porque nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja, e daqui a pouquinho os céus irão se abrir, e a igreja coroada de glória vai subir ao encontro do Senhor nos ares. Mas nesta noite não será assim. De forma alguma seguirei os demais pregadores, não os imitarei. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós, quando temos a revelação de Deus, não podemos guardá-la para nós mesmos, nós temos que repartir com aqueles que ali estão. E o Espírito Santo me inspirou nesta noite a falar de sintomas de possessão demoníaca. Eu não vou falar que as pessoas que possuem estes sintomas, elas estão possuídas pelo diabo. Não, em hipótese alguma. Mas eu vou falar que as pessoas que possuem esses sintomas, elas estão dando brecha, estão dando espaço, estão abrindo portas para que o inimigo entre na sua vida, destrua a sua vida, faça com que elas venham sofrer, com que elas venham padecer, com que elas venham mendigar, com que elas venham se autodestruir, se autoflagelar, porque elas estão rejeitando fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo, através da mensagem que Ele traz nessa noite, Ele vai nos abrir os olhos, para que nós venhamos a nos tornar guerreiros de Deus nesta última hora. E marchando, nós venhamos a caminhar e pisar na cabeça do inimigo, que todos os dias, a toda hora, a todo instante, ele procura nos desviar os pés, para que nós venhamos a pecar e nos distanciar da presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus atravessou o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, como você preferir. E quando ele chegou do outro lado do lago de Tiberíades, ele encontrou um homem que estava sofrendo, um homem que estava padecendo o mais terrível pesadelo que alguém pode padecer. Esse homem, ele era possesso por demônios. Amados, Deus existe, Ele está presente no meio de nós, Ele olha para cada um de nós individualmente, mas nós não podemos negar o fato de que temos um adversário. Nós não podemos, em hipótese alguma, dizer assim: o diabo não existe, porque ele existe. A Bíblia está dizendo que esse homem, ele possuía uma legião de demônios. Não era apenas um, eram milhares de demônios que estavam no corpo dele, e esse homem estava sofrendo. Uma pessoa que está sendo enganada pelo inimigo, ela sofre. Uma pessoa que está sendo persuadida pelo adversário a fazer coisas erradas, a caminhar por um caminho errado, a andar em caminhos tortuosos, ela não é feliz. Esse homem, ele não era feliz. Ele estava solitário, abandonado pela família, ele estava sozinho, ele estava angustiado, ele passava momentos dificílimos.
Esse homem, ele habitava no meio de sepulturas, dentro de um cemitério. Esse homem, ele andava nu, ele não possuía roupas sobre o seu corpo. Esse homem estava todo machucado, todo ferido, todo destruído. O seu corpo estava completamente dilacerado por pedradas que ele mesmo aplicava em si próprio, fazendo verter sangue por causa da possessão demoníaca que estava sobre a vida dele. Nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão nessa situação. Talvez esta situação que as pessoas estão vivendo não seja uma situação que seja visível aos nossos olhos. Talvez a situação que essas pessoas estão vivendo, ela esteja oculta. Mas esta pessoa, muitas vezes bem vestida, dentro do seu belíssimo automóvel, ela está na mesma situação que esse endemoniado estava, porque o inimigo tem destruído a vida dela, e ela tem dado brechas para o inimigo. Esse homem, visivelmente, todos podiam ver a situação que ele se encontrava. Mas hoje em dia tem pessoas que têm tudo, têm dinheiro, têm apartamento na praia, têm automóvel do ano, têm sítios, fazendas, têm tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, e estão pensando em tirar a sua própria vida, porque existe um vazio enorme dentro do seu coração, e elas não conseguem entender o porquê deste vazio, o porquê da necessidade de ser tratado, de ser curado, de ser modificado. Elas não conseguem encontrar um norte para a sua vida e acabam se autodestruindo, se matando. E nós vamos analisar a vida desse homem, e da vida dele nós vamos descobrir quais são os sintomas para identificar quando uma pessoa está dando ouvidos à voz do maligno. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que esse homem possesso de espírito imundos, ele andava nu, ele andava sem roupas. Abra por favor em Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 18. O último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 18. Eu busco base bíblica dentro desta mensagem, para que você entenda que este é o recado de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 18, Jesus Cristo falando, e ele fala à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e que não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus nesta palavra está mandando comprar vestes e vestes de Cristo. Há pessoas que estão despidas, estão vestidas, mas estão despidas da glória de Deus. Estão vestidas, mas estão despidas do conhecimento de Deus. Estão vestidas, mas estão despidas da unção do Espírito Santo de Deus. Tem roupas bonitas, roupas de último tipo, de última moda, usam essas roupas, e roupas são maravilhosas, mas estão nuas diante da presença de Deus. Uma pessoa que tem um sintoma de possessão demoníaca é uma pessoa que não tem o revestimento espiritual de Deus sobre a sua vida. A Bíblia Sagrada fala no livro de Efésios capítulo 6, versículo de número 10. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra principados e potestades malignas desse mundo tenebroso. A Bíblia Sagrada fala de uma armadura espiritual. A Bíblia fala de um capacete da salvação, da couraça da verdade e da justiça. A Bíblia fala da espada do Espírito, do escudo da fé. Um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que estar vestido para a batalha. Aleluias. Mas nos dias de hoje, muitas pessoas pensam que estas roupas, estas vestes espirituais são desnecessárias. Estas vestes espirituais são compradas quando a pessoa chega à presença do Senhor Jesus e reconhece como o único e suficiente Salvador e entrega a sua vida para Ele.
Estas vestes espirituais são colocadas sobre a vida de uma pessoa quando uma pessoa, além de aceitar Jesus, ela aplica a palavra de Deus sobre a sua vida, ela obedece os mandamentos da palavra de Deus, ela anda nos caminhos do Senhor, ela ouve a palavra de Deus e a obedece na sua complexibilidade. Estas vestes brancas que o Senhor Jesus manda comprar nesta última hora, são vestes que são adquiridas na oração, na santificação, numa mudança de vida, numa transformação de vida. Uma pessoa que não se transforma, uma pessoa que não se modifica, uma pessoa que continua com a mesma vida, da mesma maneira, da mesma forma, ela está despida diante de Deus. E como consequência da sua nudez, ela está dando uma brecha para que o inimigo venha sobre a sua vida. Ela está abrindo uma porta para que Satanás adentre por ela, e adentrando por ela venha destruir a sua vida, venha prejudicar a sua vida. Esse homem estava no Apocalipse 16:15. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Jesus mais uma vez falando: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Chega de viver uma ilusão. Precisamos de novas vestes. E o Espírito Santo procura nessa noite corações que estejam abertos e que digam: Senhor, eu preciso de vestes limpas, sem manchas, ó Pai, porque eu quero me preparar para o encontro que daqui a pouquinho vai acontecer. Aleluia. Mas se as pessoas não têm as vestes e estão despidas, elas estão como esse homem estava em Gadara. Elas estão simplesmente deixando uma brecha, deixando uma porta aberta para que o inimigo venha atormentar a sua vida, para que o inimigo faça ela ser uma pessoa infeliz, para que o inimigo faça ela ser uma pessoa destruída, para que o inimigo faça ela ser uma pessoa completamente deprimida, que ela ande chorando, mendigando paz, mendigando alegria, mendigando felicidade, com um fardo pesado sobre as suas costas, sem poder carregar esse fardo. Só que saiba você de uma coisa nessa noite: Jesus Cristo, Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Oh, glória a Deus. O primeiro sintoma de possessão demoníaca é a nudez. O segundo sintoma, a Bíblia diz que esse homem, ele morava em sepulturas, em sepulcros. E eu sei que muitas pessoas dirão nesta noite: aqui, nesta cidade, neste estado, neste país, não tem nenhum maluco que habite em sepulturas. Eu gostaria de revelar a vocês o que significam essas sepulturas. Mateus 23, versículo 27. Eu vou falar de alguns religiosos e quero lhes dizer, meus amados, que religião não salva. Quero lhes dizer que os títulos presbítero, pastor,
apóstolo, bispo. Você não precisa de nada disso. Você precisa da sombra da cruz. A religião não salva. Muito pelo contrário, os religiosos, eles têm os seus rituais, mas a religião não salva. O que salva é a cruz de Cristo. Abre em Mateus capítulo 23, versículo de número 27. Jesus chega para os religiosos da época. E quando ele chega para os religiosos da época, ele diz assim: olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A palavra hipócrita significa falso. Ai de vós, seus falsos. Vocês são semelhantes a sepulturas enfeitadas, sepulcros caiados, que realmente parecem formosos por fora, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O Espírito Santo está cansado de ver casca. O que nós não precisamos é de uma religião. O que nós precisamos é de um compromisso com Deus. O que nós precisamos é de um casamento com Deus. Nós não podemos ficar namorando Deus, dizendo: Senhor, eu gosto de estar na igreja, é bom estar na igreja. Nós na igreja nos damos tão bem. Todos os domingos nós temos uma reunião social. Eu encontro meu amigo, eu converso com meu amigo, eu converso com este, com aquele. É tão legal, é tão bacana. Nós cantamos, dançamos, saltamos, glorificamos, exaltamos, ouvimos a palavra de Deus. E na igreja nós fizemos tudo isso. E nós temos uma reunião social. E você vem para a igreja e sai da mesma forma que entrou, volta para a igreja e sai da mesma forma que você entrou na igreja. Não seja assim nas nossas vidas. Que cada palavra proferida nesse altar, seja ela de repreensão ou não, que ela possa adentrar no nosso coração, e que seja assim uma semente viva, para que brote no nosso coração, enraize na nossa vida e produza fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Não podemos ser mortos vivos. Não podemos estar vivos, mas mortos para Deus. No mundo em que nós vivemos, nós estamos às beiras de um evento no Brasil que vai reunir milhares de pessoas em todas as cidades, que é o carnaval. As prefeituras investiram dinheiro, os governos estaduais e o federal investiram dinheiro, e o Brasil será transmitido em todas as nações da terra como a maior sepultura espiritual existente no planeta. Porque todas as pessoas que ali estão, estas pessoas estão vivas neste mundo, mas estão mortas para Deus, porque a luz da glória de Deus não brilha em suas vidas. Uma sepultura espiritual é uma avenida de carnaval onde as pessoas estão seminuas, se prostituindo e bebendo e usando drogas. Uma sepultura espiritual é uma balada aonde os jovens se encontram e começam a dançar e agitar, e bebem e usam drogas e fumam. É a boate, é a discoteca, é o bar da esquina, aonde os homens estão ali se embriagando, estão bebendo, estão fumando, estão se destruindo. E nestes lugares nós sabemos que não está a presença de Deus. Verdadeiras sepulturas espirituais. E eu pergunto: há pessoas que vivem nessas sepulturas assim? Centenas e centenas de pessoas caminham todos os dias a passos largos para essas sepulturas. Estão dentro dessas sepulturas. Ah, mas que mal tem, o que que tem? O que que tem vai levar muita gente para os braços do inimigo. Estão no meio do cemitério. Não existe um vivo ali sequer.
todos estão mortos. Ninguém pensa em Deus, ninguém fala de Deus, ninguém pronuncia o nome do Senhor Jesus, ninguém clama pelo Espírito Santo, mas estão algemados, estão amarrados, estão aprisionados e estão morando nessas sepulturas espirituais. Abra por favor em Romanos capítulo 6. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O Espírito Santo está querendo resgatar pessoas de sepulturas espirituais aqui nessa noite. Eu vejo a mão amiga de Deus estendida aqui sobre este lugar, e não existe um sequer que Ele não possa abençoar. A todos aqueles que estão aqui, se abrirem o seu coração, eu, o Senhor, tocarei em sua vida. O Espírito de Deus está aqui e quer fazer milagres aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 6, versículo de número 13. Olha só: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. De Candamazonde. Aí há uma diferença. O cara que é cheio do Espírito Santo, ele apresenta os membros a Deus. Ele está vivo no meio dos mortos. Ele está vivo no meio dos mortos. As suas mãos, os seus olhos, a sua boca, o seu corpo glorifica a Deus na sua santificação. Existe uma diferença sim entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Existe uma grande diferença. Aquele que teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor, ele se apresenta como vivo entre os mortos. Mas existem muitas pessoas que estão caminhando no meio de sepulturas espirituais. Eu não fico sem uma cervejinha, então tenho que passar pela sepultura todos os dias. Se os vossos membros têm que ser apresentados em santificação, você não pode ficar de olho no Big Brother vazio, não. Você tem que deixar esse Big Brother de lado. Porque é só prostituição, é só impureza. Parece que é normal. Eu não vou pregar contra a televisão, mas eu vou pregar contra a imoralidade que passa na televisão, contra as traições que são ensinadas todos os dias na novela das 9, e que muitos idolatram a novela das 9, estão ali prostrados, a imagem está ali e eles estão de joelhos diante da imagem, prostrados diante da imagem, não vive sem a imagem. E se naquele dia houver uma reunião de oração, que vai passar uma luta, mas vai ser uma luta para ele deixar a novela de lado e estar na igreja glorificando o nome do Senhor. Sepulturas espirituais que prendem o homem, que enganam o homem, que deixam um homem alienado às concupiscências do pecado, às situações nocivas do pecado, que deixam o homem vulnerável. Por isso muitas pessoas estão morrendo hoje em dia, porque estão nesses lugares onde se dissemina o vírus da AIDS, lugares onde bandidos armados se fazem presentes, lugares onde a consciência do homem é tomada pela embriaguez momentânea das drogas ou da bebida alcoólica, e as pessoas acabam deturpando a sua própria moral e acabam cometendo crimes, assassinatos. E muitas pessoas que se dizem pessoas de Deus estão ali embriagadas também,
inebriadas por aquele momento. É por isso que não vai, é por isso que não dá certo, é por isso que a pessoa sofre, é por isso que o casamento está sendo destruído, é por isso que a família está se dividindo, porque a pessoa deixa uma brecha enorme para o inimigo vir afligir a sua vida. Esse homem, ele habitava nas sepulturas. Um homem e uma mulher de Deus não pode morar em sepulturas, não pode andar pelas sepulturas. E me refiro a estas sepulturas, as sepulturas onde pessoas estão vivas fisicamente, mas estão mortas para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você entenda a profundeza da revelação do Espírito Santo aqui nesse lugar, nessa noite. Espero que você entenda onde Deus quer chegar, onde Deus quer mostrar a realidade dos fatos que acontecem após 2100 anos dele ter libertado esse homem daquelas algemas, daquelas prisões, daquelas correntes que o aprisionavam. Terceiro sintoma de possessão demoníaca: ninguém conseguia subjugá-lo ou amansá-lo. Irmãos, está difícil. Tem pessoas que não ouvem a verdade e usam a Bíblia Sagrada para contradizer a verdade. Você traz a palavra de Deus, você tenta convencer, você prega, você insta, você chega com a pessoa e todos os dias você fala: olha, Jesus está voltando, arrepende-te, arrepende-te, muda a sua vida, modifica a sua vida, transforma a sua vida. Mas não adianta, ninguém consegue convencer esta pessoa da sua iniquidade, do seu pecado, daquilo que ela tem praticado que desagrada o nome do Senhor. Esse homem era assim, não aceitava que ninguém chegasse perto dele, não aceitava a repreensão de ninguém, não aceitava a instrução de ninguém, não aceitava que ninguém desse um norte para a sua vida. Abra por favor a Bíblia Sagrada, no capítulo 8 do Evangelho narrado por Marcos. Aleluia. Eu vou falar dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus eram incrédulos. Eles atravessaram o mar, houve a tempestade no mar. Jesus mandou o mar se aquietar. Antes deles entrarem no barco e atravessar o mar, Jesus multiplicou os pães. Mesmo assim, versículo 18 do capítulo 8, a Bíblia diz assim: Jesus falando: tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais, quando parti 5 pães entre 5.000 homens, e quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Eles disseram 12. E quando partiu 7 entre 4.000, quantos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram 7. Como? Não entendeis ainda? Todos os dias vemos milagres, todos os dias ouvimos falar do poder de Deus, todos os dias ouvimos falar da glória de Deus. Todos os dias Deus nos dá a revelação do seu entendimento. Todos os dias Ele permite que sintamos o seu toque. Todos os dias Ele nos dá a prova, e nós queremos rejeitar essa prova. Queremos que Deus se molde às nossas vontades. Queremos que Deus faça da maneira que nós pensamos. Estes dias atrás eu chamei a atenção de uma senhora que me ligou para o programa. Ela disse assim: olha, irmão, estou sentindo muita tristeza porque meu filho está distante. Eu chorei a noite toda. Logo que eu comecei a chorar, eu coloquei o meu filho nas mãos de Deus, e depois eu não dormi mais. Eu chorei a noite toda. E me desculpem, amados, se fui grosso com ela, mas eu disse para ela: mulher de pouca fé, se você colocou na mão de Deus, era para deitar e dormir. Oramando
O Espírito Santo está procurando pessoas que acreditem na palavra de Deus, na sua integralidade, na sua inteireza, que coloquem o seu coração em espírito e em verdade, e que verdadeiramente modifiquem a sua vida, que confiem sim no Senhor. Aquele homem, ninguém conseguia amansá-lo, convencê-lo. E hoje em dia nós vemos a mesma situação, se não aqui em casa. Chega para o filho, fala. Em primeiro lugar, ele não sai da sepultura. Em segundo lugar, ele não se reveste da armadura de Deus de jeito nenhum, anda nu. E em terceiro lugar, ninguém consegue amansar. Deus que me perdoe, mas a brecha para o inimigo entrar aí é muito grande. Muito grande. Esse homem, ele tinha uma legião de demônios na vida dele. Ele tinha milhares de demônios que oprimiam a vida dele. E era por causa destes demônios que ele era um homem infeliz. Para não me alongar, quarto e último sintoma de possessão demoníaca: esse homem se feria com pedras. E aí você vai dizer: tá, tudo bem, pastor, agora ninguém aqui é maluco, nem doido. Não vivemos num hospício. As pessoas da nossa cidade não se autoflagelam. Ninguém coloca a mão e bate com uma pedra em cima, ou o joelho e bate com uma pedra em cima. E eu concordo com vocês. É dessa forma, dessa maneira mesmo. Ninguém faz estas coisas. Mas por favor, abra a Bíblia Sagrada em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14. E eu lhes provarei que no século 21, o século em que nós estamos vivendo por sobre a face da terra, muitas pessoas têm se ferido com pedras, se destruído, e dar-se ao caso de nesta noite, neste santuário, ter comparecido pessoas que estão se destruindo. 2 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor, que nos diz: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Meu amigo, se você está esperando o inimigo aparecer na tua frente com 2 chifres, com 2 cascos de cavalo, com uma cola comprida, todo vermelho, se você está esperando ele aparecer na tua frente dessa maneira, eu quero vos dizer uma coisa: você está enganado. Ele se disfarça em coisas que são agradáveis aos seus olhos. Por exemplo, a pessoa diz assim: o que é essa bebidinha, esse álcool que nós estamos tomando? Isso não é nada. Mas o álcool destrói o fígado, destrói o estômago, destrói o corpo da pessoa. E esse cigarro, o que é um cigarrinho? E a pessoa acaba ficando com doenças terríveis. Na própria carteira de cigarro está escrito assim: o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. E lá tem uma fotografia de um cara morrendo de câncer, e a pessoa acha que está tendo prazer, a pessoa acha que está numa boa, que está sentindo uma satisfação tremenda. Pedras. Hoje em dia tem até uma droga que se chama pedra. Vou fumar uma pedra. E dizem que essa droga é nociva. Ela bombardeia o pulmão, bombardeia a mente da pessoa, e a pessoa está se destruindo e acha que está numa boa. O cara era um cara bonito, legal, simpático, atraente, e começou a se bombardear com a pedra, apodrecer os dentes, perdeu o peso. As pessoas o deixaram de lado, o abandonaram, virou ladrão, bandido, porque está se ferindo com pedras. Quanta gente se ferindo com pedras.
Quanta gente começa um namoro santo na igreja e aquilo que era para ser santo se transforma em promiscuidade e prostituição. Meus irmãos, Deus está olhando todas essas coisas. Nós precisamos vencer sim o pecado e vencer a autoridade do inimigo sobre nossas vidas. Nós não podemos deixar o diabo nos enganar. Nós temos que abrir os nossos olhos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu não tenho que lutar contra o pastor da igreja. Eu não tenho que lutar contra os obreiros da igreja. Eu não tenho que lutar contra os pregadores desta ou daquela denominação. Mas eu tenho que lutar contra o pecado, porque o pecado me distancia de Deus. O pecado me afasta de Deus. O pecado me coloca adiante, distante, longe, mas muito longe de Deus. Há pessoas que estão se autodestruindo, se acabando, se ferindo, e isso tudo faz com que abra uma brecha enorme para o sofrimento. Mas não importa quantos demônios estejam na vida da pessoa, e também não interessa o quanto essa pessoa abriu espaço para o inimigo entrar. Esse homem estava no degrau, no último degrau de decadência, estava quase dentro do inferno. Para ele perder a salvação só bastava morrer. Ele precisava ter um encontro com Cristo. A única forma de sair das mãos do inimigo é ter um encontro verdadeiro com Cristo. A única forma de vencer as concupiscências nocivas da carne é ter um encontro verdadeiro com Cristo. O encontro com Cristo muda tudo. O encontro com Cristo transforma tudo. O encontro com Cristo modifica a vida da pessoa. Aquele que sofria deixará de sofrer. Aquele que gemia deixará de gemer. Aquele que padecia deixará de padecer, porque teve um encontro com Cristo. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que Jesus atravessou o lago de Tiberíades por causa deste homem. A Bíblia diz que quando ele chegou do outro lado, os demônios olharam, viram que era Jesus, saíram correndo e caíram de joelhos diante do meu Jesus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, aqueles que estão nos céus, aqueles que estão na terra e aqueles que estão debaixo da terra. Inclusive Satanás tem que dobrar os joelhos na autoridade de Jesus Cristo. Aleluia! Aquele homem, aleluia, ele chegou e caiu, mas quem falou não foi ele, quem falou foram os demônios que estavam na vida dele. E falaram no plural: que temos nós contigo, que vieste nos atormentar. Quero dizer uma coisa para vocês: aquele homem esperando ter um encontro com Cristo. Você não precisa esperar não. Jesus Cristo, antes de você chegar aqui, ele já estava presente aqui nesse lugar. A Bíblia testifica dizendo: onde 2 ou mais estiverem reunidos falando em meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui. Eu, na verdade, não conheço nenhum de vocês, a vida de vocês, as pessoas que aqui estão, não sei. Talvez se fosse outro pregando a palavra de Deus aqui e usando esta mensagem, alguém poderia dizer: esta palavra é uma palavra encomendada. Mas se ela foi encomendada pelo Espírito Santo, porque não os conheço, não conheço as suas vidas. E se Deus te revela e te inclui dentro dessa palavra e pede para você que exista uma mudança radical na sua vida, uma transformação na sua vida, é porque Deus está falando e trabalhando na sua vida, no seu viver, esclarecendo todas as coisas conforme Ele quer que sejam esclarecidas. Eu, na verdade, vejo o seu rosto, a cor da sua pele, a sua idade, a sua estatura, se você é bonito ou feio, alto ou magro, se você é gordo, magrinho, alto, baixinho. Eu vejo assim, mas o meu Jesus que está aqui tem 2 olhos de tochas de fogo e Ele olha para dentro do seu coração. E dentro do seu coração Ele consegue ver coisas que eu, na minha natureza humana, não consigo ver. E olhando para dentro do seu coração, Ele procura dentro do coração de cada um daqueles que estão aqui, pessoas que tenham o desejo, que tenham a vontade de mudar, de transformar, de fazer a diferença nesse mundo em que nós estamos vivendo por sobre a face da terra. Fomos chamados para vencer. E quando eu falo em vencer, não é somente nas coisas materiais. Quando eu falo em vencer, é naquele corpo incorruptível e cheio de glória que está reservado para todos aqueles que temem a Deus e que subirão no arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Que temos nós contigo. Se nos expulsas, o demônio falou assim, não nos mande para o abismo. Literalmente falando, o diabo pediu para não ir para o inferno. Que lugar ruim que não deve ser, né? E o diabo quer ir para lá. Rogo-te, disse Satanás, os demônios, que nos mande para aquela manada de porcos. Pensa. Jesus disse, vai. Os demônios saíram do corpo do endemoniado e entraram nos porcos. Nem porco quer ser endemoniado. Os demônios caíram sobre eles e se precipitaram num despenhadeiro no mar. Se mataram todos. Deus está levantando um exército nesta última hora. Homens que amem a Deus e que abominem o pecado. E não se admirem se acontecer como Gideão. Chamados 32 mil, 20 mil covardes foram embora. Gideão ainda provou os outros 12 mil. E 11.700 foram dispensados. E permaneceram 300. A peneira de Deus está passando por sobre a face da terra. O ecoar da trombeta de Deus vai acontecer, e Deus estará chamando os santos para ter um encontro com Ele nos ares. Não vai subir de qualquer maneira. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Deus está olhando para os frutos aqui na terra. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue de Jesus Cristo está vertendo aqui nesse lugar, nessa noite. Não vamos abrir brecha nenhuma para o inimigo destruir as nossas vidas. 12 mil demônios, todo tipo, estava sobre o corpo daquele homem. E bastou um encontro com Cristo para ele ficar livre de todos esses demônios. Não existe influência maligna que possa permanecer na vida de alguém aqui nessa noite. Não existe influência maligna que possa permanecer no lar de alguém aqui nessa noite, na família de alguém aqui nessa noite. Você veio ao lugar certo. Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui, Ele está presente aqui em nosso meio. Ele marcou um encontro contigo aqui nessa noite. E aonde Jesus está, o mal tem que sair. Aonde Jesus Cristo está, você sai como Moisés, você sai reluzindo a glória de Deus. As pessoas que olham para você, olham o brilho do Espírito Santo na sua vida. As pessoas que olham para você, olham a transformação de Deus na sua vida. As pessoas que olham para você, elas acabam olhando e percebendo que você foi chamado para ser a luz do mundo, a luz que ilumina as trevas. E não se pode esconder uma lâmpada acesa dentro de casa, se coloca ela no velador. Não se pode esconder uma cidade edificada, não, se coloca sobre a montanha e todos veem a sua luz. É assim que o mundo te vê. O mundo te vê não como uma pessoa oprimida, como uma pessoa endemoniada, mas o mundo te vê como uma referência. Aquele era e já não é, porque Jesus Cristo transformou a vida dele. Oh, glória! E quando recebemos esse Jesus, toda a aflição vai embora, toda a dor vai embora, todo o sofrimento vai embora, tudo aquilo que é ruim vai embora, tudo aquilo que nos faz sofrer vai embora, tudo aquilo que nos tira a tranquilidade e a paz vai embora, toda incerteza, toda dúvida vai embora. Aquele homem, ele ficou liberto, os demônios foram embora, e a Bíblia diz que os homens da cidade dele vieram e encontraram ele assentado em perfeito juízo aos pés de Jesus. Diga para o seu irmão: esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar nos pés de Jesus.
Esse é o nosso lugar nos pés de Jesus. Um dia fomos aprisionados, um dia fomos cativos, um dia fomos prisioneiros, um dia estávamos sofrendo, angustiados, estávamos padecendo, mas tivemos um encontro com Cristo. Ele modificou o nosso viver, transformou as nossas vidas, nos libertou das algemas, dos grilhões e das prisões que nos aprisionavam, e nós fechamos as portas que permitiam que Satanás entrasse na nossa vida, e estando estas portas fechadas, nos assentamos no lugar de vitória, que é aos pés de Jesus Cristo, e a nossa vida se modificou, o nosso nome foi mudado. Quem antes era derrotado passou a ser chamado vencedor, quem antes era perdido passou a ser chamado salvo, quem antes era uma pessoa que estava na angústia, no sofrimento, teve a sua vida modificada, porque teve um encontro com Cristo, e Satanás já não tem mais poder sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. As pessoas da cidade chegaram, olharam, viram aquele homem ali. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Ele está livre. Olhe para o seu irmão e proclame sua liberdade. Diga: você é livre. Você é livre em Cristo Jesus. Você foi livre. Um dia você foi comprado, lavado. E você que ainda não foi comprado e lavado, nesta noite você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero me modificar. Eu não quero deixar uma brecha, eu não quero deixar uma porta, eu não quero deixar nem sequer uma pequena fresta para que o inimigo venha e entre na minha vida e me faça sofrer. Eu quero, Senhor Jesus, ter um encontro contigo nessa noite, e nessa noite eu quero ser selado com o selo da tua promessa sobre a minha vida. E uma vez selado com o selo da tua promessa sobre a minha vida, nunca mais, nunca mais, nunca mais o inimigo terá poder sobre mim. Ele está de braços abertos aqui, e gostaria, em nome de Jesus Cristo, de chamar aquelas pessoas que o Espírito Santo tocou no teu coração, e de repente você se encontrou nessa mensagem. Quem sabe em alguma sepultura, quem sabe se batendo com alguma pedra, quem sabe despido espiritualmente, quem sabe não se deixando convencer pelo Espírito Santo que te fala no coração. E você está deixando essas portas abertas, ou alguma dessas portas abertas, elas não estão totalmente fechadas. E você entendeu que o inimigo, ele pode entrar e bagunçar, e você quer tapar essa brecha hoje. Eu peço humildemente que você tenha coragem para se levantar da onde você está, e nesse ato de coragem você mostrar para Deus que quer esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. E você quer vencer, e você quer envergonhar Satanás, porque Deus tem um propósito na tua vida, e você não pode aceitar de maneira alguma, de forma alguma, em hipótese alguma, que brechas fiquem abertas. O momento é agora.
Anacovas nebre clamaraba suriande cantaraba lava suriande candaramanaya. O momento é agora, alaba suriande candaramanaya. A bênção ela passa, a bênção ela passa. Você vai sair daqui com a bênção e vai levar para as pessoas da sua casa, da sua família. Você vai sair daqui com a tua vitória e você vai levar para as pessoas que estão no teu lar, na tua casa. Você vai sair daqui com a vitória, com a bênção, porque Deus está colocando nas tuas mãos esta vitória nessa noite. Deus está entregando sobre a sua vida essa vitória nessa noite. É a coragem que o Espírito Santo coloca no seu coração, é a sua posição de fé. O que está em jogo aqui é a sua posição de fé. Você diz não para o inimigo e sim para Deus. Você diz não, não, eu não aceito influência alguma, mas eu aceito que Deus toque na minha vida e tape as brechas. O meu Senhor, meu Paizinho, nós estamos aqui nessa hora, Senhor, diante do teu altar, porque ouvimos a tua palavra e ela penetrou no nosso coração, Senhor. E nós precisamos do teu Espírito Santo, meu Deus, para viver esta palavra, Pai. Nós precisamos sim, meu Deus. Nós precisamos sim, Senhor. Nós precisamos ser transformados, modificados. Nós queremos, Senhor, que toda influência do mal não tenha poder sobre nossas vidas, Pai. Senhor, ajuda-nos a vencer, ó Pai. Ajuda-nos a conquistar, Senhor, as tuas promessas, meu Deus. Meu Deus santo, meu Deus amado, meu Deus querido, nós marcamos um encontro contigo esta noite, Senhor, e nós queremos estar aos teus pés, ó Pai, que é o melhor lugar para nós estarmos, meu Deus. Nós queremos estar aos seus pés, Senhor, que é o lugar da transformação, é o lugar da mudança. É o lugar, Senhor, que o Senhor chamou para que nós estivéssemos, Pai. Pai, nós estamos aqui e humildemente te pedimos, Senhor, diante de ti, prostrados diante da tua face, meu Deus. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa vida, meu Pai. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida em meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Espírito Santo de Deus, há uma promessa diante de tantos corações quebrantados, Senhor. Eu preciso que se cumpra a tua promessa, Pai. Eu preciso do fogo que vem dos altos céus, meu Deus. O fogo que reveste, o fogo que enche, o fogo que dá, Senhor, a armadura espiritual. Meu Pai, eu te peço que vestes sejam colocadas sobre os seus filhos, mas eu te peço vestes
vestes de batalha, Senhor, vestes de guerra, ó Pai, que eles possam enfrentar o exército maligno das trevas frente a frente, e olhar, Senhor, para as astutas ciladas do diabo e dizer: não, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, e que esse exército possa marchar e esmigalhar, Senhor, todo principado, toda potestade, tudo aquilo que não procede de Ti, meu Deus. Por isso nessa hora eu invoco o Teu poder. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem agora, Senhor. Fique em pé, por favor. Todos levantem a mão para o céu. Eu quero ouvir em alta voz o brado de vitória dos vencedores. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, coloco a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero Te servir até o fim. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, amados. Você acabou de ouvir uma pregação com o pastor Evandro Argenton. Contatos pelo telefone 47 3342 3640 ou pelo celular 47 9910 4545. MSN evandro.reporter@hotmail.com.